O livro do profeta Isaías, no capítulo 4, no verso 2, nos diz: naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Esse texto nos fala do Senhor Jesus Cristo. O renovo do Senhor aponta para o Senhor Jesus Cristo. A grande curiosidade que todos nós que temos um encontro com o Senhor Jesus Cristo e também os homens de uma maneira geral, era saber como era o tipo físico do Senhor Jesus Cristo. Muitos pintores tiveram através das suas artes, procuraram expressar a fisionomia do Senhor Jesus Cristo. Outra curiosidade que poderíamos ter era imaginarmos como seria o tipo físico de Adão e de Eva antes de conhecerem o pecado. É algo que nos chama a atenção e nos traz bastante curiosidade. Esse texto nos mostra o renovo do Senhor será de beleza e de glória. E nós vemos aqui essa imagem de como Deus criou o homem e a mulher. E podemos ver que através do Senhor Jesus Cristo, de uma certa forma, todos aqueles que tiveram um encontro com o Senhor Jesus Cristo, eles também têm uma mudança principalmente interior, mas também uma mudança exteriormente falando. Às vezes, pegamos fotos antigas de pessoas que tinham uma aparência que correspondia à época do mundo, e depois pegamos uma foto recente dessa pessoa e reparamos que aquela pessoa teve uma grande transformação do interior para o exterior. Uma restauração do que podemos denominar a imagem divina, de como Deus formou o homem e a mulher. E o pano de fundo desse texto de Isaías capítulo 4, verso 2 e 3, está inserido numa situação em que o povo de Judá, especialmente o povo de Jerusalém, e esse povo, eles não tinham pessoas que pudessem administrar aquela cidade. O texto nos diz que meninos e crianças iriam governar aquela cidade. O texto nos diz que mulheres, chamadas filhas de Sião, viviam numa atitude de luxo. Seus ornamentos visavam impressionar os outros. Era uma situação de muito orgulho. Era uma situação que a Bíblia coloca de podridão e opróbrio.
E o verso 1, ele nos mostra uma situação daqueles dias, que nos diz no verso 1 do capítulo 4, 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo, nós mesmas do nosso próprio pão nos sustentaremos, e do que é nosso nos vestiremos, tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Mulheres que desrespeitavam os votos matrimoniais, eram mulheres namoradeiras, que não levavam os seus casamentos muito a sério, e os seus maridos, eles foram mortos na peleja, e uma média de 7 mulheres para um homem. E as mulheres estavam dispostas a trabalhar para ganhar o seu próprio pão e vestes, a fim de receber o respeito do matrimônio. Essa era a situação trágica que nós encontramos nesses textos que antecedem esses 2 versículos que nos falam do Senhor Jesus Cristo. Era uma situação de muito orgulho. O verso 8 e o 9 diz, porque Jerusalém tropeçou, verso 8 do capítulo 3 de Isaías, e Judá caiu, portanto, a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para irritarem os olhos da sua glória. A aparência do seu rosto testifica contra eles, e publicam os seus pecados como Sodoma. Não os dissimulam, ai da sua alma, porque se fazem mal a si mesmos. O ser humano, ele foi criado, prezado ouvinte, com uma finalidade, uma única e exclusiva finalidade. Qual foi? A finalidade de glorificar a Deus. O texto de Isaías, no seu capítulo 4, aliás, capítulo 43, e no seu verso 7, ele diz assim, e a todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, e os formei, sim, eu os fiz. Logo, nós fomos chamados para glorificar o nome do Senhor. E dessa maneira, este renovo, que é o Senhor Jesus Cristo, ele começa a agir nas nossas vidas. O ser humano, ele tem uma natureza orgulhosa devido ao pecado. Capítulo 42 de Isaías, verso 8 diz, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de esculturas. Quando os homens não buscam o caminho verdadeiro que é Cristo, estão dando glória a outros deuses. E isso desagrada ao Senhor. O Senhor não tolera tal atitudes. E nós precisamos estarmos numa atitude certa diante do Senhor, e somente este renovo, que é o Senhor Jesus Cristo, ele pode nos trazer novamente a essa intimidade com Deus. O renovo, ele simboliza a restauração da imagem de Deus. Um dos atributos é a santidade que Deus exige da nossa parte. Seguir a paz com
com todos e a santidade, diz o escritor aos Hebreus, sem a qual ninguém verá o Senhor. E também um laço familiar com Deus. E esse laço só é possível através do renovo do Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, prometido nesta palavra profética de Isaías. Este renovo, ele é considerado o cabeça da igreja verdadeira, a qual consiste daqueles que receberam a salvação e o novo nascimento pela graça, através da fé. O Senhor Jesus Cristo é esse que realiza esse procedimento. E a pergunta que nós fazemos para você, ouvinte, você já recebeu este renovo na sua vida? Você tem experimentado do que o texto aqui nos diz? Será o fruto da terra e adorno para os de Israel que forem salvos. Será os chamados santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Esse fruto da terra tem dois sentidos. Fala do sentido literal, que é algo que acontece na natureza, quando uma semente germina e dá uma árvore, e assim também esse fruto da terra simboliza o fruto espiritual que o Senhor Jesus realiza nas vidas daqueles que o aceitam. E o Senhor Jesus disse isso muito relacionado ao que nós estamos comentando nessa manhã, quando ele usou daquela expressão, eu sou a videira verdadeira, em João capítulo 15. E meu pai é o lavrador. E ele pôde dizer mais ainda, eu sou a videira, vós as varas. Nós que estamos em Cristo Jesus somos considerados partes desta videira. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Essa expressão simboliza muito bem essa unidade, essa união que aqueles que aceitam o Senhor Jesus Cristo pela fé, agora têm a sua imagem restaurada. Isso precisa acontecer na sua vida. O Senhor, através do Senhor Jesus Cristo, restaura o seu povo a um relacionamento, tipo um relacionamento familiar, pai e filho. Esse relacionamento, ele foi quebrado pela desobediência de Adão. Mas agora, em Cristo Jesus, nós somos trazidos à comunhão de uma família com Deus. É o que o apóstolo Paulo diz em Efésios, capítulo 2, verso 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Fazemos parte desta família e desta maneira nós somos destinados a ter novamente uma imagem restaurada por parte do Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele dizendo isso em Romanos,
capítulo 8, verso 29, ele diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Destacamos a imagem de seu Filho. E Paulo também diz aos Efésios que nós somos feituras suas. Por isso, essa imagem tão distorcida em nossos dias, por causa do pecado, da desobediência, do orgulho do homem, ela precisa e deve ser restaurada através deste renovo, que é o Senhor Jesus Cristo. O renovo do Senhor será de beleza e de glória, diz a palavra do Senhor. Que você tenha este renovo na sua vida, que você viva para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. É a nossa oração, é a nossa intercessão neste dia. Senhor, nosso eterno Pai, que a Tua palavra encontre eco nos corações e que o Espírito Santo de Deus realiza essa transformação interior para que o exterior brilhe o perfume de Cristo, a face de Cristo, brilhe a luz de Cristo e assim muitos Cristos possam surgir na nossa sociedade para mudar o quadro da nossa sociedade. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.